gente, bem-vindos ao vlog de março. Sim, eu estou vindo aqui nesta data, mas eu tenho já muitas coisas para contar para vocês. O primeiro é que eu concluí Uma Luz na Chama e... olha o tanto que eu marquei. Gente, livro incrível do Nictus e da Sarah, e terminou de uma forma muito bombástica, muito bombástica. Quero muito saber o que vai acontecer, quero. Já comprei os outros livros, né? Mas eu tentei dar uma diminuída na minha velocidade dessa série, porque as meninas que estão lendo comigo na leitura coletiva, da Fabi, elas terminaram agora o volume 2. Então, tipo, eu tô muito na frente, muito mesmo. Então, eu tentei dar uma brecada um pouquinho e tô lendo outros livros que era pra eu ter lido e eu não li, né? E eu alguns vou mostrar pra vocês. Então, o que aconteceu? Muitas revelações aqui, e eu percebi uma coisa, que os livros, pelo menos os 3 primeiros livros do spin-off, são os títulos que se referem a Sarah, a Serafine, né? Que é uma chama na brasa, uma luz na chama, e agora vai ter o outro, que é... deixa eu ver aqui se tá aqui o nome. Ai, não lembro aqui. Aqui não tem, mas o próximo título dessa série é uma outra referência a Sarah. E é sobre a profecia, porque a profecia ela é gigante, e muita gente acha que sabe tudo. Por exemplo, falso primordial da vida, que acha que sabe tudo essa profecia e não sabe porcaria nenhuma, sabe nada. Então, a gente teve muitas revelações e a Sarah está capturada e agora, assim, muitas coisas podem acontecer, né? Eu tô curiosa, mas eu vou dar uma segurada. Outra coisa que eu comecei e terminei de ler foi Glee, da série Guild. Eu tava lendo no Kindle e, assim, os livros do Kindle dessa série são caríssimos. E, assim, tem mais 2 que já estão publicados, né? Tinha Glee e Gold. Gold eu comprei esses dias agora, eu vou fazer um unboxing pra vocês quando chegar. E o que acontece? Eu li Glee todinho, que é esse aqui, que é o 3º volume da série, e provavelmente eu vou recomprar os antigos em físico, porque eu gostei da série e esse volume é muito bom. A gente finalmente tem o desenvolvimento do casal correto da série, que é o casal do Revenger com a Auren. E, assim, a gente tem revelações bombásticas no final desse livro sobre o Midas e o que o Midas fez desde o início em relação a Auren, coisas que a Auren nunca nem imaginava, como ele manipulou até o primeiro encontro dos dois para que ele aparecesse como um grande salvador para ela, sabe? Então esse cara não presta até o toco. E assim, ela ficou muito chocada de ter sido iludida por tanto tempo e ainda achar que ele precisava de uma segunda chance. Nossa, gente, sem condição, né? Então, é um livro muito intenso, tem desenvolvimento do casal, o que é muito bom. E aí, com o fechamento desse livro, já desencadeia uma guerra. Uma guerra, com certeza, contra o Quarto Reino, que é do Revenge, e eles devem estar entrando numa sequência de fuga pro Quarto Reino, saindo do reino onde eles estão lá, né? Que é aquele do gelo lá. E, assim, muito bem escrito, gostei bastante, e tem alguns, assim... teve alguns relatos do próprio Midas e que ajudou bastante pra gente entender coisas que a gente não entendia, sabe? Mas enfim. Outro livro que eu quero falar pra vocês é do Relatos de um Gato Viajante, que era o livro de janeiro, né? Que vocês sabem que eu fiquei parando de ler ele porque eu estava chorando. E assim, eu continuo chorando a cada capítulo. Hoje eu chorei horrores no último capítulo que eu li. Eu estou bem aqui. Vou pro último relato. Vem aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, a última viagem. Eu vou pra última viagem. E eu tô acabando o livro, graças a Deus, mas assim, eu não devo ficar com o livro, devo passar o livro pra frente. O livro é bom, gente. O problema é que o livro tá me fazendo chorar demais, sabe? Ele é muito triste. E ele passa aquela vibe de que não há esperança, de que as coisas melhorem, porque o Satoru, ele sofreu a vida inteira, entendeu? E nesse último capítulo que eu li,
Ele foi totalmente manipulado por um suposto amigo que a gente nem pode considerar ele como amigo de verdade, para que ele nunca se declarasse para a menina com quem ele se interessou, e a menina se interessava nele. Aí, como ele nunca se declarou, quem que casou com essa menina? O tal do suposto amigo. Então, tipo assim, foi muito horrível, entendeu? Muito, muito horrível. E ainda assim, o cara ainda morre de inveja do Satoru. Caraca, velho, o Satoru perdeu a família inteira dele. Perdeu o gato, que também fazia parte da família. Agora ele tá tendo que achar outro lar pra Nana. E assim, ficou bem evidente que as minhas suspeitas estão corretas. O Satoru está doente. Porque a gente sabe que os animais conseguem sentir doenças em humanos. E tem uma cena aqui bem específica de um dos cachorros desse marido, desse suposto amigo dele e tal, que é um casal de amigos. Enfim, é que estudou com eles no ensino médio, depois estudou com ele na universidade. E depois quando eles voltaram, eles acabaram se casando. Enfim, é um casal que tem um chalé que recebe viajantes que tenham gatos e cachorros. E aí esse cara tem um cachorro, e esse cachorro avançou em cima do Satoru. E tem uma hora que ele fala pro gato, porque tem vários trechos que os animais conversam, né, entre si. Que ele fala pro gato que o Satoru não tem muito tempo. Com o cheiro daquele, ele não tem muito tempo. Ai, nossa, velho. O Nana ficou possesso, atacou a gosto o outro e assim, merecido, sabe? Então, eu só vejo um final horrível e desastroso aqui. Só prevejo isso. Então, assim, o livro já é triste demais. A vida toda do Satoru é muito triste, sabe? E, então, tipo, ele nunca casou, não relacionou e tal. Assim, tudo é muito, muito triste. E, enfim, ele não contou pra nenhum dos amigos anteriores que ele é doente. A gente vai ver se na última viagem ele vai contar pra alguém, né? Não sei quem é essa pessoa que ele vai visitar, ainda vou ler. Mas eu pretendo terminar no máximo até amanhã. Porque não dá, gente. Não dá pra continuar com esse livro. Não dá. Já deu. De tanto que eu choro, de tanto que é triste, entendeu? É um bom livro. Mas, cara, eu não sou sadomasoquista. Eu não gosto de ficar lendo livro que me faz em pranto e ficar desesperada e me sentir sem esperanças. Que é o caso do livro, né? Pelo menos até o presente momento. Não sei se vai melhorar. Quando eu concluir esse, eu vou começar a continência do amor, não é? Continência ao amor. E aí eu vou começar o livro. Eu não sei se eu vou gostar ou não do livro. Eu gostei do filme, mas no início do filme é um pouco enrolado. Então eu não sei se eu vou gostar dos personagens no livro. Se eu não gostar, vou abandonar. Já tô avisando. Porque tem muitos livros interessantes pra ler. Então, assim, gente, não quero mais ficar perdendo tempo. E é isso, gente. Então, só pra dizer, não é que é um livro ruim. É porque é um livro muito triste. E eu tô sofrendo lendo esse livro. E eu não gosto de sofrer lendo livro. É isso. Então depois eu volto para mais atualizações. E aí, gente, eu vim trazer mais um trecho do que eu ando lendo neste mês. Então, lembra que eu falei pra vocês que eu estava com dificuldade de concluir? Pois eu concluí. Já tem um tempinho que eu concluí. O que eu digo do livro? Eu não estava errada, realmente o menino estava doente, né? E, assim, a morte dele foi horrível. Tipo, muito horrível, muito horrível. Mas a forma como o gato fez de tudo pra ficar até os últimos momentos com ele foi lindo. Então, só de falar disso, eu quero chorar. Gente, eu chorei muito. Nos últimos capítulos desse livro, eu só chorava. Eu era uma cachoeira humana, entendeu? Então, como eu tinha comentado no outro trecho, não é um tipo de livro que eu gosto de ler. Daqueles que me fazem chorar e sentir que tudo tá perdido. Enfim, que traz esse sentimento de desesperança, né? Eu não gosto muito disso, mas assim, é muito tocante a forma como é escrita até o final. É um ótimo livro, dei 4 estrelas, mas impossível favoritar, não dá pra favoritar. E assim, não é um livro que eu vou reler, mas é um livro muito impactante, que você vê várias coisas por outras ópticas, né? Da vida humana, da vida que foi do Satoru e de tudo que ele viveu e tudo que ele conquistou. E das coisas que ele desistiu de viver e das coisas que ele escolheu viver. Então, gente, eu tô querendo chorar. Caraca, velho, não posso, tô maquiada. Que eu vou gravar vídeo pra vocês agorinha. Então, já tô aproveitando pra gravar o trecho do vlog. Então, gente, eu chorei horrores. Horrores. Então, tipo, pouco não foi. Foi muito, foi um dilúvio, entendeu? E depois eu fiquei
com dificuldade de dormir, porque me deu dor de cabeça, de tanto que eu chorei. Então, assim, o livro é muito, muito incrível, mas não é muito o meu tipo de livro. Então, assim, como eu não vou reler, tô colocando ele na montinho de doação. Normalmente eu passo para os meus amigos, ou na biblioteca do meu trabalho, que também aceita livros. Mas, assim, eu indico, se você gosta desse tipo de livro que te faz chorar, se você gosta de se emocionar muito, é um livro perfeito pra isso, tá bom? Então, como eu fiquei muito tempo sem gravar, só um momento, vou guardar. Fiquei muito tempo sem gravar, o que aconteceu, gente? Eu comecei e terminei de ler outra fantasia. Sim, gente, isso aconteceu. Eu comecei e terminei uma outra fantasia. E qual foi? Tan, 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 tan. Gente, isso aconteceu. O surto aconteceu. Eu tenho essa edição maravilhosa de colecionador. E assim, eu achei que ia ser difícil levar ela para os lugares, mas relativamente ela até é leve, sabe? Eu fiz aquele trabalho de abertura aqui e tal. Infelizmente, eu peguei chuva nos dias que eu levei esse... Ó, tá vendo que tem uns pingos aqui? Deu uma desbotada. Eu não acredito nisso, mas isso aconteceu. Deu uma desbotada aqui em cima por causa de uns pingos de chuva que eu peguei. Mas, gente, o que eu achei de Quartada? Eu amei a Violet, amei, me identifiquei demais com a personagem, porque ela tem um problema de saúde muito sério. E isso impacta em relação ao físico dela, sobre... Ela nasceu já, assim, porque enquanto a mãe dela estava grávida, a mãe dela ficou doente. E depois que ela ficou doente, a Violet nasceu com várias situações complicadas de músculos, ligamentos e ossos. Então tudo é mais frágil nela. Então, assim, a gente começa o livro já sabendo que ela está indo para se apresentar para os cavaleiros, né? Que quem pilota ou quem monta um dragão é chamado de cavaleiro. Mas ela queria muito era ser escriba. O pai dela cuidou dela e preparou ela a vida inteira para ser escriba. E a mãe dela, agora que o pai dela já partiu e tal, a mãe dela falou, deu 20 anos, você vai ser cavaleira. Todo mundo nessa família é cavaleiro, você também. O irmão mais velho dela, que faleceu, também era cavaleiro. A irmã do meio dela, a Mira, incrível esse personagem, amei esse personagem, sabe? Aquela tipo de irmã mais velha, irmãzona, sabe? Nossa, gente, a ligação das duas, a interação das duas é muito legal, sabe? A irmandade. E todo o desenvolvimento do plot dela com o Xande, que é o personagem protagonista aqui, é muito bom. E, gente, todo o percalço que ela vai, os desafios que ela enfrenta, as pessoas tentando matar ela para conseguir os dragões, porque ela acaba pegando 2 dragões e não um. 2 dragões escolhem ela. E isso era muito incomum. Então, tipo, nunca tinha acontecido. E eles não puderam fazer nada, porque quem escolhe são os dragões. E quem decide sobre isso são os dragões e não os humanos. Então, assim, depois que ela ficou com 2 dragões, as pessoas ficaram em cima dela, tentando matar ela de todas as formas. E no início, o Xaden, ele era muito... tipo, eu vou te matar e tal. A gente até a metade do livro a gente vê isso. Mas a gente sente que, tipo, há mais coisa ali, entendeu? Que não dá pra saber, mas há mais coisa. Inclusive, a própria Violet fala, eu te odeio, mas a gente sabe que não é verdade. A gente sabe que é um inimigo de lover, muito bem construído. Eu gostei. As cenas hot são apropriadas, sabe? Nada tipo, uau, tipo, acotar. Não é. É realista, tá? Dentro dos limites do que eles vivem, de relação a eles terem poderes vindos dos dragões, né? Que os dragões começam a canalizar por eles poderes. Então, assim, a gente vê muita coisa interessante. O mundo é muito legal, é muito fantástico, tem personagens muito bons. Um personagem morreu nesse livro que eu fiquei desesperada. Eu chorei muito, 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 porque eu não queria que esse personagem morresse, mas ele morreu. Mas eu entendo que ele precisou sair para outro personagem entrar no finalzinho do livro. Eu entendo isso, em relação à construção do mundo e do enredo. Mas, gente, eu vou dizer, foi intenso. Foi intenso. Eu amei muito, muito, muito o livro. 5 estrelas. Favoritado, e tem um final bombástico. A luta do final, gente, o que foi isso? Porque eles enfrentam muitos desafios, e aqui no finalzinho eles vão ter o último desafio do primeiro ano. E aí, quando terminar esse primeiro ano, vira pro segundo. Inclusive,
no ano seguinte eles têm um grande problema, porque um dos dragões da Violet é parceiro do dragão do Xaden. Então, tipo, eles estão sempre conectados mentalmente. Gente, o livro é incrível. Eu amei demais. Já fiquei sabendo que os próximos livros as pessoas não gostam tanto assim. E muita gente criticou muita coisa. Estou preocupada. Já comprei os outros 2 livros. Inclusive, quando finalizar esse trecho, eu vou gravar o unboxing desses outros livros, que eu vou postar aqui no canal. E assim, gente, a edição é lindíssima. E eu só não comprei as outras edições de colecionador porque tinha, tá? Tinha. Só não comprei porque tava caro, sabe, gente? Então, assim, eu queria mais ler a história. Então, beleza, pra mim, sabe? Mas ela é lindíssima. É da editora Planeta. Muito, muito bem diagramado. Aqui, ó, cada capítulo muito bem feito, as letras são muito boas, o espaçamento é muito bom, assim, o ritmo de leitura é ótimo. Gente, eu gostei demais, eu desfrutei em 3 dias, eu li esse livro em 3 dias, então sim, já tem alguns dias que eu já terminei de ler esse livro, e teve alguns momentos que eu tive que voltar para reler alguns trechos, porque eu queria reler, eu queria reviver aqueles momentos e entender melhor o que estava acontecendo. Então, assim, sim, outro favorito, tá, gente? Outro favorito. E eu tô gostando muito de descobrir essas fantasias maravilhosas que eu estou gostando, porque eu li fantasias muito ruins no final do ano passado e eu fiquei muito chateada. Vocês sabem disso. Então, começar o ano com fantasias tão maravilhosas, que amigos meus já leram e também gostaram bastante, então, tipo, cereja do bolo, né? Então, qual o próximo livro que você vai ler? Qual o próximo livro que eu já estou lendo? Eu já comecei a ler o livro 5, tá? Do corte de... que corte é? De Cinzas e Sangue. Espera só um pouquinho que eu vou lá pegar o livro pra mostrar pra vocês. Voltei. Então, gente, eu trouxe o livro. Eu estou lendo este. Uma Alma de Cinzas e Sangue. Como os próximos livros vão ser lançados em maio, então, assim, eu tô realmente acelerada na frente do grupo das meninas que estão lendo comigo, né? E com a Fabi. Esse é o volume 5. Depois desse a gente vai pro terceiro do spin-off. E eu estou aqui, bem na metade. E assim, qual é a característica bem visível desse livro? Ele é basicamente uma versão do Castle e de muitas coisas que aconteceu com ele antes dele encontrar com a Pop e depois que ele começou a interagir com a Pop. Então é como se fosse a versão do primeiro livro, só que na visão dele. Isso porque ele está contando a história para ela enquanto ela está em êxtase, porque ela entrou em êxtase para poder, que é um longo sono e tal, para completar a seleção. Ela já foi ascendida, ela já passou pela seleção. O que estava faltando? O êxtase. Então, a gente tem o começo do livro exatamente de onde parou. O seguinte, a gente vê ela libertando o pai e tal, é bem interessante. E logo em seguida ela entra em êxtase. E aí o Castle leva ela para um lugar confortável e fica contando. Então a gente tem muitos desses capítulos assim, ó. Um toque de paz. E essas rosas são aquelas rosas que nascem à meia-noite, de Atlântia. Então é bem característico. E quando tem o trecho do presente dele tá conversando com a Pop, fala, sabe, que é presente. E numera, deixa eu ver. Se eu acho aqui um trecho. Aqui, tipo assim, sabe, no início, presente. Aí vai numerando os trechos do presente. O resto é de coisas que a gente não sabia, das preparações que o Castle fez para conseguir chegar até ela como guarda. Então, tá sendo muito interessante, eu tô gostando muito. Tô marcando pouca coisa, porque a maior parte dos acontecimentos eu já sei, né? Então, eu não acho que eu vou marcar muita coisa aqui, mas tá sendo muito interessante ler na perspectiva dele. O que eu vou ler depois desse livro, ainda não sei. Se eu comecei a ler a Continência Amor, não. Não sei se eu vou ler esse mês, gente, porque eu sou muito, muito aficionada para ler fantasias. Provavelmente eu vou começar a ler o 2 desse junto com esse. Então, é isso. Depois eu volto para mais updates.
Então, gente, eu vim encerrar esse vlog e eu demorei muito pra vir. Por quê? Porque eu não conseguia parar de ler. Simples assim. E isso foi um surto. Vocês sabem que deu o surto de Sangue e Cinzas e agora tivemos o surto de A Quarta Asa. Por quê? Porque terminei A Quarta Asa, comecei e terminei o segundo e acabei de terminar o terceiro. Tá, agora me pergunte, Kellen, você vai conseguir falar com detalhes sobre cada um? Não, porque eu não quero dar spoiler pra vocês. Mas, gente, a história é muito incrível. Muito, muito incrível. E eu gostei demais, sabe? E eu tava preocupada, porque... Então, gente, eu tive que pausar o vídeo. E vou voltar de onde eu tava. Então, assim, se eu não... Foi um surto. Foi um surto. E eu nem sei como descrever isso, porque eu terminei A Quarta Asa e 1 ou 2 dias depois chegaram os outros 2 livros, que eu fiz até um unboxing pra vocês. E aí eu comecei a ler os 2. E assim, meus amigos falaram que não tinham gostado muito desse livro, porque não tinham gostado do caminho que a história estava tomando. Só que eu já tinha pegado um monte de spoiler, e eu já sabia que o Xaden ia virar Venin. Então, eu só não sabia exatamente como e nem quando. Então, assim, dentro desse livro começa a grande história dele começar a se tornar Venin. E assim, eu marquei muito, vocês souberam. Mas acontece muita coisa também. No final do livro, a gente tem uma morte muito dolorosa. E várias coisas acontecem. Assim, ele é dividido em 2 partes, na verdade. A primeira parte acontece na academia lá, de dragões. Gente, eu não consigo falar o nome desses lugares. E depois, a segunda parte, quando eles fogem pra Aretia, que é onde o Xaden é duque, né? E o ducado dele acaba sendo restabelecido. Não sei se é no 2 ou no 3, mas ele é restabelecido de alguma forma e ele volta a ser duque. E assim, Aretia é a casa dele. E assim, gente, vou dizer, acontece muita coisa, mas muita coisa. E assim, a gente tem acontecimentos intensos e maravilhosos e eu não consegui parar de ler o livro. Tanto é que o finalzinho dele, a gente tem uma morte muito, muito, assim, as lutas no final são muito intensas. E olha que a gente teve luta no livro inteiro, mas são muito, muito intensas. E no finalzinho, a gente tem a questão do Xaden começar realmente a se tornar um Venin por uma situação de necessidade, porque ele quer proteger as pessoas. E se ele não tivesse feito aquilo, não teria salvado ninguém. Tipo isso, entendeu? Então, assim, é como se ele meio que se sacrificasse por todo mundo. E aí, quando a gente vê em Tempestade de Ônix, ele é muito focado nisso, na luta do Xaden não se tornar completamente um Venin e da Violet tentar arrumar uma cura pra ele. E eu marquei bastante, vocês podem ver. E assim, tem horas que ele perde o controle emocional, ele diz que o coração dele e a mente dele não estão conversando direito, sabe? Eles não conseguem se entender. Porque se tornar um Venin é basicamente perder todos os seus sentimentos, se tornar uma pessoa completamente, assim, né, o inimigo dele, se tornar o inimigo dele, gélida, que só quer poder, só quer tomar poder. Então, a gente sabe que no fim das contas vai acontecer algum feito que vai, entendeu? A gente sabe disso. E assim, esse é o último livro lançado. Estão prometendo mais um livro desse para esse ano. Não sei se o lançamento vai ser mundial ou se vai lançar lá primeiro para depois lançar aqui. Mas as datas ainda não foram divulgadas, né? E assim, o final tem um final bombástico. Bombástico. A gente tem a perda de alguns personagens, mas assim, pelas narrações trocadas no finalzinho do livro, que tem um capítulo da Emoji, tem um capítulo da Rhiannon, tem... e aí volta pra Violet, e tem um capítulo do Xaden. Então, por causa dessas narrações, a gente consegue saber o que acontece em cada frente de batalha. Isso é mais pro final, batalha do final. Agora, todo o resto do livro é a grande busca pela família da Adarna, que é a 7ª raça de dragões, e todas as ilhas e todos os desafios que eles vão encontrando nessas ilhas. E, tipo, gente, é sem noção. O livro é muito bom, sabe? E no meio desse caminho a gente encontra até a mãe do Xaden. Cara, até a mãe do Xaden está no meio dessas ilhas. E, assim, é muito louco. Muito, muito louco. Mas, assim, fica muito claro, que mesmo que no final aqui, a gente já espera que de alguma forma o Xaden vai abandonar a Violet, pelo menos por um tempo.
isso aí a gente já espera que isso aconteça. E é o que acontece, né? E assim, eu não acho que ele vai conseguir ficar longe dela por muito tempo. Eu acho que ele vai voltar a procurar por ela. Só que a gente não sabe como vai acontecer, porque, assim, a coisa escalonou num nível tão grande que eles, de novo, só ganhariam a batalha se o Shaden pegasse as energias, né, a força vital da natureza e dissecasse a natureza, né, se tornando um Venin. Aí ele deixou de ser Néfilo, ele literalmente virou um aprendiz, né? Então os olhos dele mudaram permanentemente de cor. E assim, eu fiquei triste porque eu queria ver mais coisas, porque no final do livro acontece o que eu já esperava, porque eu tinha pegado spoilers, né? Eles se casaram de alguma forma, mas a Violet não lembra. Por quê, né? Porque claro que Morgan está nessa história. Então, assim, gente, é muita coisa. Eu quero muito saber o que vai acontecer no quinto livro. Porque eu acho que o caminho para eles vencerem essa batalha não é seguindo as regras. Entendem? E todas as batalhas, tanto do segundo livro quanto do primeiro livro, eles só ganharam porque não seguiram as regras de ser totalmente bons ou se virar para o mal, entendeu? Então, assim, tá tendo que sempre ter um equilíbrio e tem que ter sacrifícios. Então, eu acho que no quinto volume, provavelmente vai abordar isso, o Shaden voltando. A Violet não vai desistir dele, obviamente, ela não vai desistir dele e ela vai ficar procurando por ele. Ó, não tem nem dúvida, gente, não tenho dúvida sobre isso. Mas como a gente teve um trecho muito pequenininho do que aconteceu depois da batalha, acredito que no próximo volume a gente deve ter um capítulo do casamento, deve ter um capítulo explicando as escolhas feitas e por que pediu pra Imogen apagar a mente dela e tudo mais. Mas assim, não vai mudar isso, sabe? Esse caminho do Shaden com a Violet. Eu acho que, independente dele ter se tornado um Venin ou não, ele vai voltar a ficar com ela. Porque é como se os dois, assim, precisassem estar juntos para que haja um balanço, entendem? É assim que eu consigo enxergar a história. E eu acho que essa história tá pegando um caminho muito bom. Apesar de eu sei que outras pessoas não estão gostando. Eu fico triste porque o Shaden tá sofrendo pra cacete, né? E ele já sofreu muito, né? Mas assim, a Violet é o tipo de mulher que, inclusive, durante o livro ela fala, em alguns momentos, que mesmo que se ele se tornasse completamente Venin, ela não queria desistir dele. Então, assim, a gente já tem a resposta. Ela nunca vai deixar ele, entendeu? E assim, e eles são muito bons juntos. E tem várias vezes no primeiro livro, no segundo livro, que o Shaden fala, você tem que entender o tanto que nós somos incríveis juntos. E sim, eles são incríveis juntos, sabe? E assim, só que tem outra coisa também que tem que ser abordada no quarto livro, né? Que é o custo dela ter matado a Teolane usando a pedra do templo de Dune, porque fala que a partir do momento que ela usasse a arma para matar a vilã lá, né, que tem os cabelos cor de prata, a partir desse momento que isso acontecesse, o caminho dela não estava definido, então era possível que ela voltasse a se encontrar com Dune, né, a deusa lá, a dona, Dune. Então, eu acho que ainda vai rolar consequências sobre isso para Violet. E talvez sejam consequências que deixam a Violet ainda mais poderosa. É o que eu imagino, sabe? Como uma escritora iniciante, eu imagino isso, como um rumo de escrita. E acho que o próximo livro vai ser bombástico. Os livros são incríveis, gente. 5 estrelas, favoritados, tá? Tem cenas muito tristes, assim, pessoas morrem, assim, de formas muito tristes, pessoas que você se importa ao longo que tá lendo, porque é um grupo grande, né? São vários guerreiros de grifos, guerreiros de cavaleiros de dragão. Então, assim, fora os escribas, a infantaria. Então, muita coisa acontece, você conhece muita gente. E você começa a se importar com os personagens. E é uma guerra. E você não pode controlar quem vive e quem morre, né? Você sabe que os dois protagonistas com certeza vão morrer, por causa dos dois dragões principais, né, e tal. E assim, eu não sei nem sei o que dizer, velho, mas é muito incrível. Essa série é muito incrível e eu gostei muito. Foi um surto. Esse vlog foi um surto
dessa série. E aí você me pergunta, e o que aconteceu com o livro quarto, o quinto do Sangue de Cinzas? Gente, eu pausei. Eu pausei porque eu estava no surto desses livros, então eu pausei. Eu acabei de terminar, então por isso eu queria fechar esse vlog. Não sei o que eu vou ler ainda agora, no mês de abril, ainda vou ver. Mas gostei muito da leitura. Foi muito envolvente, muito impactante e valeu muito a pena. Muito, muito, muito a pena. E eu acho que tem muita coisa ainda pra abordar ali. Nossa, eu acho que tem tanta, tem tantas possibilidades para serem abordadas nessa história. E eu estou ansiosa pelo próximo livro. Com certeza vou dar um jeito de comprar ele na pré-venda, porque eu quero ler ele no lançamento. Então é isso, gente. Me contem se vocês já começaram a ler essa série. Quero muito saber, tá bom? Ou se vocês têm interesse de ler. Tchau! Até o próximo vídeo.